Boa tarde para você. Hoje teve convocação da seleção e o Tite chamou o Gabigol e o Rodrigo Caio, do Flamengo, líder do Brasileirão. O problema é que eles vão desfalcar o time por pelo menos 2 rodadas do campeonato. Então daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Mas antes, olha, domingo o Vasco recebe o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense chega embalado aí, campeão da Copa do Brasil. Se assiste ao jogo ao vivo na Globo às 4 da tarde. E o desafio do Luxemburgo é melhorar o ataque. 1 a 1, todo mundo cumprimentando o Luxemburgo antes de mais um treino aberto no Vasco. Dá pra ver as mudanças que o Luxemburgo testa e há um setor que ele mudou muito desde que chegou. São 15 jogos sob o comando do Luxemburgo no Campeonato Brasileiro e 14 formações diferentes de ataque. Ele foi mudando e repetiu os caras lá da frente só uma vez, contra Inter e Ceará. Thiago Reis é do Vasco! Thiago Reis, Marrone e Rossi foi o único trio de ataque que jogou junto até agora nessa era Luxa. Mas destes 3, só Rossi não perdeu espaço no time titular. Contra o Atlético Paranaense, Luxemburgo deve repetir a mesma trinca ofensiva usada contra a Chapecoense, com Rossi, Ribamar e Thales Magno. O Luxemburgo ele mais tentou solucionar problemas do que propriamente treinar a equipe, né? Se a gente pegar o Vasco do primeiro semestre e o Vasco que joga hoje, ele já mudou muitos jogadores, trocou, girou muitos jogadores ali, teve um rodízio. Jogadores que entraram não corresponderam à altura, ele teve que trocar, buscar outra opção ali. Com apenas 18 gols, o Vasco é o 6º pior ataque do campeonato. Dos atacantes, Thales Magno fez 2 gols. Marrone, Ribamar e Thiago Reis fizeram apenas 1. E tá faltando um pouco mais de tranquilidade, né? O Luxemburgo organizou a equipe tá conseguindo criar chances. Mas tá faltando um pouquinho mais de capricho. Torcedor vascaíno espera que a dupla Ribamar e Thales Magno mantenha o capricho da pontaria que teve contra a Chapecoense. Olha, já o Fluminense vai enfrentar o Goiás domingo. O jogo é no Serra Dourada. E o Juliano Lima traz as notícias da Manhã Tricolor. Boa tarde, Carol. O Fluminense tem pela frente o Goiás domingo no Serra Dourada. Em caso de vitória, pode ultrapassar o adversário na tabela do Campeonato Brasileiro. Oportunidade para se afastar da zona de rebaixamento e melhorar o rendimento fora de casa. Foram apenas 2 vitórias como visitante. Nós precisamos somar pontos para nos distanciarmos da zona de rebaixamento. Então já vamos começar o segundo turno em alto estilo, né? Com uma briga muito importante pelos 3 pontos. Contra o Goiás, o técnico vai manter a formação com 2 volantes. A dúvida é quem vai jogar ao lado do Alan, Yuri ou Ayrton, que cumpriu suspensão. Outro que cumpriu suspensão foi o atacante Wellington Nem, mas a tendência é que o João Pedro tenha a oportunidade mais uma vez. O time O Botafogo tem 3 desfalques importantes para o jogo de amanhã aqui no Newton Santos contra o São Paulo. O zagueiro Joel Carli e o volante Alex Santana estão no departamento médico. E o atacante Diego Souza, que está no Botafogo emprestado pelo São Paulo, não pode jogar por questões contratuais. O Marcelo Benevenuto segue na zaga ao lado do Gabriel. No meio, o Gustavo Bochecha vai ocupar o lugar que era do Alex Santana. E para a vaga do Diego Souza, o técnico Eduardo Barroca tem 3 opções: escalar um meio de criação, um atacante de velocidade ou um centroavante. Eu dificilmente defino uma equipe, né? Eu misturo todo mundo para dar condições iguais a todo mundo. É muito mais por características, se optar por um meia ao invés de um centroavante. Como eu utilizo muito o Diego flutuando como meia, é muito mais a possibilidade de usar 4 homens no meio campo ao invés de 3 e dar uma maior liberdade para os 2 homens de frente com maior velocidade, com menos responsabilidade defensiva para eles, já que eu teria um homem a mais no meio. Vamos falar da Copa Sul-Americana, porque o Atlético Mineiro perdeu o primeiro jogo da semifinal. Olha só como é que foi. O jogo foi em Santa Fé, lá na Argentina. O Galo até saiu na frente, o Thiará aproveitando a dividida ali com a zaga, fez 1-0. Mas aí o Colón empatou com um gol do Morelo, na pequena área, e virou com Pulga. Também ali na pequena área, aproveitando o Colón 2, Atlético 1. O jogo de volta vai ser na quinta-feira que vem, aí o Atlético Mineiro jogando em casa vai jogar no Mineirão. Seleção brasileira, Tite convocou hoje a seleção para os amistosos contra Senegal e Nigéria, que acontecem no mês que vem. E teve também a convocação da seleção Sub-23 e da Sub-17, que vai disputar o Mundial aqui no Brasil.
Boa tarde a todos. O técnico Tite divulgou uma lista com muitas novidades para os 2 amistosos da seleção brasileira em outubro. Dia 10 contra Senegal e dia 13 contra a Nigéria. As partidas serão disputadas em Singapura, que fica no Sudeste Asiático. Vamos à lista. Os goleiros: Ederson do Manchester City, Santos do Atlético Paranaense, o Everton do Palmeiras. Laterais: Dani Alves do São Paulo, Danilo e Alexandro, os 2 da Juventus, e Renan Lodge do Atlético de Madrid. Zagueiros: Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG, Rodrigo Caio do Flamengo e Thiago Silva do PSG. Meio-campo: Arthur do Barcelona, Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Lucas Paquetá do Milan, Matheus Henrique do Grêmio e Felipe Coutinho do Bayern de Munique. E os atacantes: Everton do Grêmio, Roberto Firmino do Liverpool, Gabigol do Flamengo, Gabriel Jesus do Manchester City, Neymar do Paris Saint-Germain e Richarlison do Everton. Entre as novidades temos o goleiro Santos do Atlético Paranaense, que foi campeão da Copa do Brasil, a volta do Gabriel Jesus, que cumpriu suspensão pela expulsão na final da Copa América. Everton Cebolinha também está de volta e trouxe com ele mais um jogador do Grêmio, o meio-campo Matheus Henrique, e por fim, os 2 jogadores do Flamengo, o zagueiro Rodrigo Caio e o Gabigol, que é o artilheiro do Brasileirão, com 16 gols marcados. O Tite tinha uma prática de convocar apenas um jogador por clube aqui do Brasil. Na entrevista coletiva, ele explicou por que desta vez não seguiu isso. Eu estou tendo o máximo de cuidado, de equidade, o máximo de bom senso, mas também existem fatores que eles são, aliás, de calendário, que ele pode falar e pode esclarecer, que ele não é da CBF, a informação, eles são dos clubes também. A gente teve também hoje pela manhã aqui na CBF a convocação da seleção olímpica para 2 amistosos em outubro. Dia 10 contra a Venezuela e dia 14 contra o Japão. As partidas serão no Recife. E foi um dia muito movimentado. Tivemos ainda a convocação final da seleção Sub-17 para o Mundial da categoria, que será disputado aqui no Brasil a partir do dia 26 de outubro. A lista divulgada pelo técnico Guilherme Dalladea, com 21 nomes, inclui o Thales Magno, atacante do Vasco, e o Reinier, meia atacante do Flamengo. Nos bastidores, os clubes já tinham demonstrado o interesse de que esses 2 jogadores não fossem convocados, até porque os 2 já integram os elencos profissionais. Mas o Branco, campeão do mundo em 94, que é o coordenador de seleções da CBF, disse que não existe nenhuma possibilidade de dispensa e que se Flamengo e Vasco quiserem contar com os jogadores no Brasileirão, terão que acionar a justiça. E por que isso? Porque o Mundial não é uma data FIFA, ou seja, os clubes não são obrigados a liberar os jogadores. Portanto, se o Thales Magno e o Reinier ficarem com a seleção brasileira, eles podem perder até 10 rodadas do Brasileiro por Vasco e também por Flamengo. Tá certo, pessoal? Um grande abraço para vocês. E o Guido falou aí da convocação da seleção Sub-17 para o Mundial que acontece aqui no Brasil. Os ingressos já estão à venda, os preços estão variando aí de R$5 a R$40. Entra no Globoesporte.com que tem todas as informações lá, tá? E amanhã tem Flamengo e Cruzeiro no Mineirão, ao vivo no Premiere, às 5 da tarde. O líder do Brasileirão quer a 7ª vitória consecutiva, enquanto o rival mineiro tá doido para sair da zona de rebaixamento. Bruno Henrique, iniciais BH, Belo Horizonte, Casa do Cruzeiro, palco do próximo jogo do Flamengo, abertura do segundo turno. Ah, o Brasileirão, esse campeonato maluco que a gente adora. Amanhã será assim: Jorge Jesus no banco rubro-negro, Rogério Ceni no banco mineiro. Mas lá na primeiríssima rodada foi assim: Abel Braga versus Mano Menezes. Tudo tão estranho, diferente, que o Maracanã não teve nem 30 mil pagantes. Pois lá no dia 27 de abril, o Cruzeiro do Mano Menezes ainda não havia sofrido nenhuma derrota na temporada, incluindo o Campeonato Mineiro e a primeira fase da Libertadores. Mas tudo tem a primeira vez, né? 3-1. 2 gols do... Lá vem Flamengo, cruzamento pro Henrique! Gol! E um do... Gabriel! Gol! Bruno Henrique e Gabigol talvez seja a dupla mais badalada do futebol brasileiro no momento. Mas aqui no Flamengo há uma outra dupla que é fundamental para o sucesso desses 2 atacantes. Coincidentemente, os 2 caras estão na história do adversário desse sábado.
O uruguaio Arrascaeta, com 50 gols em 188 partidas, é o maior artilheiro estrangeiro do Cruzeiro. Foi bi da Copa do Brasil. Everton Ribeiro, o outro cara, foi bi brasileiro. 2 vezes o melhor jogador do país com a camisa azul. Chegou à seleção brasileira? Jogadores com muita qualidade, né? Diferenciados nos passes. Então, já tinha visto, né, antes o Everton, o Arrascaeta jogar. E tinha esse desejo de jogar com eles. Os números mostram. Arrascaeta tem 7 assistências no campeonato. É o líder. Everton Ribeiro, com 5, está em terceiro. Arrascaeta certamente vai concentrar todas as vaias nesse primeiro encontro com o ex-clube em Belo Horizonte. O parceiro Everton Ribeiro voltou a sentir dores no pé esquerdo e tem poucas chances de estar em campo. O uruguaio saiu do Cruzeiro após uma polêmica e demorada negociação. O Flamengo tem sido muito feliz com esse quarteto, mas que amanhã deverá ser um trio. E em BH, o mineiro Bruno Henrique se sente em casa, ainda mais contando com a ajuda do cara que mais dá assistências no campeonato e que também conhece super bem os atalhos do Mineirão. Como a gente falou há pouco, o Everton Ribeiro está mesmo vetado do jogo de amanhã contra o Cruzeiro. O Flamengo acabou de divulgar a lista dos relacionados sem o meio-campo. Globo Esporte fica por aqui. Foi um prazer passar umas semanas com